E agora sim para falar sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista que aconteceu em todo o Brasil, inclusive falando a respeito de Rondônia e Acre. Aqui ao meu lado está o juiz Edilson Cortes, que esteve enganjado trabalhando neste segmento aqui em Rondônia. Conta pra gente como foi todo esse trabalho realizado no Brasil. Essa iniciativa é do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É uma forma de incentivar que as partes cheguem à solução dos seus problemas, quando elas ajuizam a ação trabalhista, de forma direta. Porque, tradicionalmente, a Justiça do Trabalho ela se fundamentou na conciliação entre os litigantes. E essa semana, o objetivo é trazer um diagnóstico, digamos assim, de resultados em relação aos acordos estabelecidos no Brasil inteiro, né? Por exemplo, Rondônia e Acre está representado aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho, a 14ª região, e teve a participação das 32 varas nessa semana, resultando no incremento aí de pouco mais de 10 milhões de reais de acordos realizados e beneficiou cerca de 2.400 pessoas. E como é que foi esse resultado quando a gente fala em Brasil, nível Brasil? Ele em termos de Brasil, não é tão expressivo, né? Porque os maiores tribunais estão concentrados na região sudeste e sul, né, do país, né? Por conta até da dimensão econômica e populacional desses lugares. Mas a gente tem que ver, porque, por exemplo, totalizando, no Brasil inteiro, a semana arrecadou 547 milhões de reais. Então é quase um valor expressivo, né? E perto do que nós arrecadamos, né, de pouco mais de 10 milhões de reais, parece não ser tão expressivo, mas é expressivo em relação àquelas partes da demanda, né, porque se resolveu diversos problemas, se abreviou o processo, né, e chegando numa solução definitiva do processo. E com isso também agilizou muito o processo, por exemplo, que estava muito tempo em espera. E quais foram as causas que foram mais resolvidas durante essa semana? Foram exclusivamente processos da fase de execução, que são aqueles processos onde já houve o trânsito julgado, onde não se discute mais acerca do direito, porque já houve digamos assim, uma decisão feita pela justiça em que não há mais discussão, e abrevia, porque chega a um fim, né? Porque acho que tudo na vida tem que ter um marco final, né? E um processo judicial, quando ele surge, quando ele nasce, ele é motivo de aflição para os envolvidos, né? Entre esses problemas, quais foram os tipos de problemas solucionados durante a semana? Fazer uma radiografia disso, a gente pode dizer que são todos aqueles de violações do direito do trabalho, né? Como falta de pagamento de horas extras, salários, acidente de trabalho, indenização de acidente de trabalho, danos morais, né, assédio moral. Quer dizer, é uma gama complexa, né, porque os pedidos do nosso ramo trabalhista, eles são diversos, né? Não dá assim para a gente pontuar apenas um único fator, né, porque vários fatores levam a parte a ajuizar a ação contra o seu empregador, contra o seu tomador de serviços, né? E além dessa semana, de vários problemas serem solucionados durante essa semana, o TRT também trabalha com esse segmento, não somente nessa semana, como em todo o tempo do ano. Exatamente. Principalmente no nosso regional, onde é hábito que todos os meses os juízes colocam um processo dessa natureza, né, já transitados julgados, em uma pauta especial, né? Diversas varas fazem esse procedimento, e que objetiva realmente abreviar o tempo do processo, né, e trazer uma solução mais rápida para as partes. Geralmente o que gera esses problemas, esses conflitos? Acho que o primeiro deles é a violação da lei, feita pelos empregadores, né, pelos tomadores de serviços. O Brasil acho que deve ser o país que mais concentra demandas no mundo inteiro, né? Acho que por exemplo, é surpreendente que somente na Justiça do Trabalho, no ano passado, foram mais de 4 milhões de ações ajuizadas, né, no Brasil inteiro, né? Então, a gente, se for imaginar, nem todas essas ações têm o sucesso de ter sido reconhecido os pedidos ou todos os pedidos, mas daí a gente já vê
que é um número muito expressivo, né, de violações contratuais, né. Aproveitando que nós estamos ao vivo para toda a região norte, quais seriam os procedimentos necessários para quem está com esse tipo de conflito, para resolver? Já com a demanda judicial ajuizada, é procurar estabelecer critérios objetivos, né, e acertamento também. Se o empregador já foi condenado, já não cabe mais um recurso contra a decisão, é ele estabelecer um meio mais barato para ele, né, de tentar fazer com que acabe aquele processo, porque as restrições trabalhistas para uma dívida, ela pode fazer com que um segmento fique paralisado e deixe atuar. Por exemplo, prestadores de serviços, que a gente tem ordem legal, né, uma ordem legal, de emitir uma certidão nacional de débito trabalhista, que com o simples lançamento dessa certidão, né, num sistema, a parte prejudicada, no caso a empresa, ela deixa de contratar com o poder público e tem restringido a sua atividade econômica. Então, esse segmento nós temos essa situação. E agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça fez um convênio com o Serasa Experian e todos os tribunais do país vão ter acesso a essa ferramenta. Então, aquela pessoa, o empregador, o devedor que tiver uma demanda trabalhista, ele vai ter, depois de um prazo que for dado para ele não fazer o pagamento, vai ter o nome escrito também no Serasa. Muito obrigado pelas informações e pela presença aqui no Amazônia News.